Fala galera, tudo beleza? Então, na aula de hoje vamos ver aí o famoso movimento retilíneo uniforme, ou aquele movimento que também recebe carinhosamente o apelido de MU, né? O movimento uniforme. Primeiro vamos ver aqui algumas características desse movimento, como que eu posso identificar que eu estou trabalhando em um movimento retilíneo uniforme, ou movimento uniforme. Bom, vamos lá. Olhando aqui para cada palavra, movimento, retilíneo e uniforme. Movimento vai significar o que aqui para gente? Movimento vai significar que um corpo está trocando de posição. Então, movimento significa que um corpo está trocando de posição. Só que ele não está trocando de posição de forma aleatória. Ele está trocando de posição de forma uniforme. Daí vem o nome, ó, movimento uniforme. E esse retilíneo? Esse retilíneo, na verdade, aqui é uma observaçãozinha aqui para gente, que vai dizer que esse corpo está fazendo esse movimento, essa troca de posição, sempre em linha reta. Então, movimento retilíneo uniforme. Nada mais é do que uma troca de posições de forma sempre constante, de forma sempre uniforme, seguindo um padrão e seguindo uma trajetória em linha reta. Vamos colocar isso aqui formalmente. Então, primeiro, o corpo, no movimento retilíneo uniforme, o movimento uniforme, o corpo ele sempre percorre distâncias iguais em intervalo de tempos iguais. Como é, professor? Então, o corpo ele sempre vai percorrer a mesma distância, no mesmo intervalo de tempo. Deu para entender? Ele sempre vai percorrer a mesma distância no mesmo intervalo de tempo. Vamos colocar isso formalmente. Olha só. Se eu for pensar aqui na velocidade do corpo, ele sempre vai percorrer, por exemplo, 10 metros a cada 1 segundo. Deu para pegar? Ele sempre vai estar percorrendo a mesma distância, que é de 10 metros, no mesmo intervalo de tempo, que é de 1 segundo. Então, o corpo, a cada 1 segundo, ele sempre vai percorrer 10 metros. Ou seja, ele sempre vai percorrer distâncias iguais, que é de 10 metros, em intervalo de tempos iguais, que é de 1 segundo. Ora, se um corpo ele sempre percorre a mesma distância no mesmo intervalo de tempo, eu estou te mostrando aqui na fórmula, que vai ser de 10 metros a cada 1 segundo, então eu posso considerar que a velocidade desse corpo é o quê? Ela é constante. A velocidade do corpo ela não muda, então daí vem o nome uniforme. O que é que vai ser uniforme nesse caso? O que é que vai seguir um padrão? Vai ser justamente a velocidade. Então, outra característica, e essa é bem importante para você identificar que o movimento é uniforme, a velocidade do corpo ela vai ser sempre constante. No movimento uniforme, a velocidade do corpo ela sempre é o quê? Constante. E o outro detalhe, como eu havia dito, né, o nome retilíneo vai dizer o quê? Que a trajetória vai ser sempre em linha reta. Então, o corpo ele pode estar indo e pode estar voltando, mas isso é uma trajetória em linha reta. Ele pode estar subindo e descendo. É uma trajetória em linha reta. Perfeito? Vamos aqui para um exemplozinho. Então, agora, imagine a seguinte situação. Eu tenho aqui uma estrada, ela está medida da seguinte forma. O meu ponto de referência aí, como você pode ver, é o zero. Perfeito? Meu ponto de referência aí, como você pode ver, é o zero. É o zero e para a minha direita, eu estou considerando como sendo o sentido positivo, que é 10 metros e 20 metros. Para a minha esquerda, eu estou considerando como sentido negativo, menos 10 e menos 20. Não estranhe essa posição negativa, já trabalhamos isso nos vídeos passados, lembram? Então aqui agora eu vou colocar aqui um corpo, ó, onde ele está partindo de qual posição? Ele está partindo da posição de 10 metros. Ele está fazendo isso com uma velocidade de 10 metros por segundo. Então, olha só. O meu corpo está saindo da posição de 10 metros e ele está com a velocidade de 10 metros por segundo. Lembra o que é velocidade? Velocidade é a rapidez com que um corpo troca de posição. Qual é a rapidez dele aqui? É de 10 metros por segundo. Ou seja, ele percorre 10 metros a cada 1 segundo. Dessa forma, fica fácil localizar o corpo, não fica? Olha só. Se eu montar aqui uma tabelinha do tempo
do tempo em relação à posição do corpo. Lembrando que o t é tempo e o s é posição. No início da minha contagem, no tempo igual a zero, na hora que eu vou acionar o meu cronômetro, o corpo está em que posição? Ora, ele está na posição 10. Perfeito? Moleza. Depois de 1 segundo, ele vai estar em que posição? Ora, se o meu corpo ele anda 10 metros a cada 1 segundo, depois de 1 segundo ele vai ter andado 10. Então ele vai estar em qual posição? Na posição 20. Perfeito? Depois de 2 segundos, o meu corpo vai estar em que posição? Ora, se em 1 segundo ele anda 10 metros, em 2 segundos ele vai andar quanto? 20. Só que ele já estava na posição 10. Então ele vai estar em que posição? 30. Então no segundo 3, ele vai estar onde? Na posição 40. Então você percebe aí que vai ser sempre uma crescente. A cada 1 segundo ele anda 10 metros. É se eu te perguntar o seguinte: depois de 330 segundos, o corpo vai estar em qual posição? Depois de 1h30, o corpo vai estar em qual posição? Aí tu pode seguir essa tabelinha, não pode? Mas vai dar um pouquinho de trabalho, ou tu pode usar um pouquinho da lógica. Mas para facilitar o nosso caso, nós temos o que nós chamamos de função horária da posição, que é a função horária de um corpo para um movimento uniforme. Perfeito? Essa função horária vai servir para quê? Vai servir para me localizar um corpo em qualquer instante que eu quiser. Perfeito? Segura aí que eu vou te mostrar isso aqui no nosso próximo quadro. Bom, então vamos lá. Vou te mostrar aqui agora como que a gente chega na famosa equação do sorvete, né? Que o pessoal usa esse recurso aí para aprender. Ou também chamada de função horária da posição. A função horária do movimento uniforme da posição. Vamos lá. Considera a seguinte situação. Ó. Deixa eu só mudar aqui minha caneta. Pronto. Eu tenho aqui uma estrada. Observe que ela está orientada para a minha direita. Perfeito? E aqui eu tenho um corpo que ele vai sair com determinada velocidade v. Lembrando que essa velocidade ela não pode mudar, né? Porque é uma característica do movimento uniforme. A velocidade ela é sempre o quê? Constante. Então esse corpo ele vai sair com a velocidade v de uma posição que eu vou chamar de S0. O que é esse S0, professor? Vai ser a posição inicial dele. Aqui, como já te mostrei antes, a gente usa S para posição. Então esse corpo ele vai sair de uma posição inicial, que eu estou chamando de S0, com velocidade v. E ele está saindo no tempo t0. S0, espaço inicial. T0, tempo inicial. Perfeito? Então esse corpo ele vai partir para uma outra posição depois de um certo intervalo de tempo. Então t0 é o tempo inicial. Então vai passar um certo intervalo de tempo, um tempo t. Ele vai estar numa outra posição, que eu vou chamar de posição S, posição final. Então esse corpo ele saiu de uma posição inicial, foi para uma posição final. Isso em um certo intervalo de tempo, que foi de t0 até t. Perfeito? Então, para fazer esse percurso de sair da posição inicial e ir até uma posição final, ele percorreu uma distânciazinha d. Então, ele saiu da posição inicial, foi para uma posição final e percorreu uma distância d. Tudo ok, né? Até aí? Então, vamos lá. Se eu fosse calcular a velocidade média desse corpo, como é que eu faço? Velocidade de escala média. Lembrando, é a distância total dividido pelo tempo total. Não importa o que ele fez, é a distância total dividido pelo tempo total. Nesse caso, qual é a distância total que esse corpo percorreu? Ora, não vai ser essa distânciazinha d, mas quem é essa distância d? É S menos S0, não é não? Essa distância d ó, é S menos S0. Se eu fizer S menos S0, não vai dar minha própria distância d? Então, perfeito. Isso em um intervalo de tempo total. Que intervalo de tempo total é esse? É do tempo t0 até t. Se eu quero esse intervalo de tempo de t0 até t, então vai ser o quê? Então vai ser t menos t0. Bacana, né? Até aí. A distância d. Essa distância aí entre S0 e S, então é S menos S0. O intervalo de tempo é o tempo que ele levou para ir de t0 até t. Então é t menos t0. Perfeito? Só que aqui, para facilitar para a gente, toda vez que você vai fazer uma medição
você não começa o seu cronômetro a partir do zero? Então aqui, sem prejuízo nenhum, podemos adotar que esse tempo inicial, ele vale quanto? Ele vale zero. Para que isso? Para facilitar a conta, né? Então a gente vai começar a marcar esse tempo a partir do tempo zero. Qualquer número menos zero vai dar ele mesmo. Então o que foi que sobrou aqui, ó? Sobrou que a minha velocidade de escala média nada mais é do que S menos S0 dividido por T. A velocidade de escala média é S menos S0 dividido por T. Aí olha só. Esse T que está dividindo, ele vai para lá como? Multiplicando. Passa para o outro lado multiplicando. Então ficou S menos S0 é igual a V vezes T. Aqui eu estou usando Vm, velocidade média, mas como a velocidade média vai ser sempre a mesma velocidade, porque é uma característica do movimento uniforme, ela é constante, então eu vou chamar simplesmente de V. Então S menos S0 é igual a Vt. Esse zero que está negativo, ele passa para o outro lado como positivo. Então eu tenho que S é igual a S0 mais Vt, a famosa equação do sorvete. Perfeito? Então observe que aí eu tenho uma função horária da posição. Então eu tenho uma função. Por que é uma função? Ora, se tu reparar bem, tu tá vendo que isso daí é uma equaçãozinha do primeiro grau? Será que tu consegue reparar isso? Ó? Por que isso é importante? Lá na frente nós vamos falar de gráficos do movimento uniforme. Nós vamos estar sempre associando essas equações aqui da física com equações da matemática. Primeiro grau, segundo grau, perfeito? Consegue perceber que isso daqui é uma equaçãozinha ó, de y é igual a b mais a vezes x. Percebe que aí tu tem uma função onde tu tem alguns termos que são constantes, perfeito? Mas não se preocupe com isso agora, que lá na frente nós vamos trabalhar isso bem direitinho. Lá quando a gente for falar de gráficos, mas só te dando aqui um spoiler. Então nós chegamos aqui na chamada função horária da posição. Por que é uma função horária da posição? Porque é uma função, é uma equação que ela está relacionando a posição, ó, a posição, se tu tem aqui posição final, posição inicial com quem? Com o tempo. Então é uma função horária da posição. E a velocidade aqui ela sempre vai ser o quê? Constante. Então vamos fazer com a legenda. Opa, voltou aqui. Esse S0, como eu disse antes, é o que nós vamos chamar de espaço inicial. Esse S, nós vamos chamar ele de espaço final. A velocidade, o V, é de própria velocidade. E o T é de tempo. Então essa daí é a famosa equação do sorvete, né? Que é a função horária da posição. É uma função que serve para você localizar um móvel com velocidade constante em qualquer intervalo de tempo, beleza? Bora aplicar ela aqui no outro exemplozinho que eu dei, ó. Vamos lá. Com a mesma função horária da posição, S é igual a S0 mais Vt. Não é isso? Vamos montar aqui a função horária da posição para esse móvel. Então, para eu saber a posição desse móvel em qualquer intervalo de tempo, basta eu saber o quê? Qual é a posição inicial dele? Ora, no tempo zero, ele estava na posição 10. Então, ele partiu daqui, ó. Então, vai ser 10. Beleza? A velocidade dele não está a favor da trajetória, então é a velocidade o quê? Positiva. Então, vai ser 10 mais 10 vezes o tempo. Então, essa daqui é a função horária da posição para esse móvel. Olha só como isso é verdade. Ó. No tempo igual a zero, ele vai estar em qual posição? Ora, 10, se eu substituir aqui ó, esse tempo por zero, 10 vezes zero dá zero. Então, ele vai estar na posição 10. Perfeito? Passado um segundo, ele vai estar em qual posição? Ora, esse tempo aqui agora, ele vai valer quanto? 1. Então, vai ficar 10 vezes 1 mais 10. 10 vezes 1, 10. Mais 10, 20. Então, ele vai estar na posição o quê? 20. Passado 2 segundos, agora esse tempo aqui vai valer quanto? Vai valer 2. Então, vai ser 10 vezes 2, 20. Mais 10, 30. Então, ele vai estar na posição 30. Então, você pode colocar aí o intervalo de tempo que for, porque agora você consegue localizar esse móvel em qualquer
intervalo de tempo. Ou seja, você consegue achar a posição dele em qualquer intervalo de tempo. Beleza? Agora que nós já sabemos a equação horária da posição, vamos resolver agora uma série de exemplos para fixar bem isso aí para você. Vamos resolver questões de ultrapassagens e encontro de móveis, beleza? Bora lá. Bom, pessoal, então vamos começar aqui agora uma série de exemplos de aplicações dessas equações, dessa equação da função horária da posição. E nós vamos usar aqui uma hora ou outra uma velocidadezinha relativa, para ser um atalho para resolver. Perfeito? Para fixar bem para você esse assunto. Nosso primeiro exemplo diz o seguinte, ó. Um corpo obedece a seguinte equação, ó. S é igual a 20 menos 5t. Isso no Sistema Internacional de Unidades. Determine. Então ele me deu aqui, ó, a função horária da posição de um móvel e fez algumas perguntas. A primeira pergunta que ele fez foi a seguinte, ó. Qual é a posição inicial dele e a velocidade dele? Bom, aí é bem simples. Se você olhar lá para a equação horária da posição, ela diz o quê? S é igual a S0 mais V vezes T. Não é isso? Então observe que o termo que está sozinho, ele corresponde à minha posição inicial. Ó. O termo que está sozinho, ele corresponde à minha posição inicial. Então aqui eu já achei. Ó. Eu sei que S0 vale quanto? Vale 20. 20 o quê? Como ele me disse que está no Sistema Internacional de Unidades, então vai ser 20 metros. Então vai ser 20 metros, beleza? Aí olha só. O termo que multiplica o t é a própria velocidade. Ó. O termo que está multiplicando o t, que é o tempo, é a própria velocidade. Só que você observa o quê? Que na fórmula aqui é o quê? Ó? É mais. Como aqui tem um menos, quer dizer que a velocidade nesse caso ela é o quê? Ela é uma velocidade negativa. Então eu tenho nesse caso que a velocidade é quanto? É menos 5. Menos 5 o quê? Como ele me disse que está no Sistema Internacional de Unidades, vai ser menos 5 metros por segundo. Beleza? Molezinha, né? Basta você olhar para a equação. Ó. O termo que está sozinho é a posição inicial. Aquele termo que estiver multiplicando o tempo é a própria velocidade. Beleza? Na letra B, ele pergunta o seguinte: o movimento ele é progressivo ou ele é retrógrado? Nós vimos lá no nosso primeiro vídeo, né? Quando que o movimento é progressivo? O movimento ele é progressivo quando a velocidade dele é o quê? É maior que zero, porque ele vai estar aumentando os espaços. Quando é que o movimento ele é retrógrado? É justamente quando a velocidade dele é menor que zero. Então, nesse caso, como a velocidade dele é negativa, é menos 5, é menor que zero. Então, o movimento é o quê? É um movimento retrógrado. Os espaços eles estão o quê? Diminuindo. Beleza? Na letra C, ele pergunta o seguinte: qual é a posição do corpo depois de um tempo de 3 segundos? Na letra C, ó. Qual é a posição final do corpo? O S, posição final do corpo, depois de um tempo de 3 segundos. Bem tranquilo, basta você aplicar na fórmula. Substituindo lá, S é igual a 20 menos 5 vezes. O tempo é quanto que ele me deu? 3. Então, S é igual a 20 menos 5 vezes 3, 15. Então, o corpo vai estar na posição de quanto? De 5 metros. Beleza? Então, observe que à medida que o tempo está passando, ele estava na posição 20 inicial. Só que agora ele está na posição 5. Viu como o movimento é retrógrado? Na medida que o tempo está avançando, a posição do corpo está fazendo o quê? Está diminuindo. Então, casou bem lá com a nossa resposta da letra B, não foi? Aí na letra D, ele diz o seguinte, ó. Quando é que o corpo passa pela origem dos espaços? Ora, se eu considerar a origem dos espaços como sendo o meu ponto de referência, ou seja, o meu ponto de posição zero, aí fica simples. Quando é que o corpo passa pela origem dos espaços? Ora, ele está perguntando quando ele passa pela posição zero. Então ele está perguntando quando, em que tempo. Então basta substituir agora na fórmula. Quanto é o espaço final? Zero é igual a 20 menos 5 vezes t. Esse menos 5t está negativo, vai para o outro lado o quê? Positivo. Então 5t é igual a 20
Então, T vai ser o quê? Vai ser 20 dividido por 5. Aí vem aqui uma dica, ó. Bem facinho. Como é que eu faço para dividir por 5? Serve para qualquer número. Como é que eu faço para dividir por 5? Você dobra o número e tira uma casa. Olha como é simples. Quanto é o dobro de 20? 40. Se você tirar uma casa, sobra quanto? 4. Nesse caso, 4 segundos. Pegou a dica aí, como é que se divide por 5? Você dobra o número e tira uma casa. Se fosse 40 dividido por 5, quanto é o dobro de 40? 80. Tira uma casa, 8. Molezinha, né? Na letra E, perdão, ele pergunta o seguinte, ó. Depois de quanto tempo o corpo se encontra na posição de menos 10 metros? Depois de quanto tempo o corpo se encontra na posição de menos 10 metros? Ora, só substituindo a fórmula. Lá na equaçãozinha dele, eu vou ter que menos 10 é igual a 20 menos 5t. Menos 5t está negativo, passa para o outro lado, positivo. 5t é igual a 20. Aí esse 10 que está negativo, ele vem para o outro lado o quê? Positivo. Mais 10. Então 5t é igual a 20 mais 10, 30. Aí de novo, ó. Então t vai ser igual a 30 dividido para 5. Então o tempo vai ser... Como é que divide para 5? Muito simples. Você dobra o número. Quanto é o dobro de 30? 60. E tira uma casa. Então dá quanto? 6 segundos. Novamente, perceba aqui, ó, como o movimento é retrógrado. No tempo igual a 3 segundos, ele estava na posição de 5 metros. Passado mais 3 segundos, ou seja, depois de 6 segundos, ele está em que posição? Ele está na posição menos 10 metros. Então isso novamente nos afirma que eu estou trabalhando o quê? Com o movimento retrógrado, beleza? Bora para o próximo. Bom, pessoal, bora aqui para mais uma questão. Então, a partir de agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar a função horária da posição e aplicar em algumas situações. Que tipo de situações? Vão ser situações de encontro de móveis e ultrapassagens. Que é isso que é cobrado de você. Você vai ter dois corpos que em determinado momento eles vão se encontrar na estrada, ou você vai ter dois corpos que em determinado momento um corpo vai ultrapassar o outro. Aí a questão vai poder lhe fazer algumas perguntas sobre isso. Como por exemplo, nesse nosso exemplo 1, ó, bem tranquilo, que é para a gente ir subindo o nível, diz o seguinte. Eu tenho dois corpos, um corpo A e um corpo B. Você percebe aí que está indo um corpo em direção ao outro, né? Um corpo de encontro ao outro. O corpo A, ele tem uma velocidade aqui de 3 metros por segundo. E o corpo B, ele tem uma velocidade aqui de 2 metros por segundo. Aí a questão pergunta, tem um corpo indo de encontro ao outro. Aí a pergunta é, depois de quanto tempo que ocorre esse encontro? Em quanto tempo esses corpos eles vão se encontrar? Bom, é como eu te disse, eu vou te explicar aqui duas formas de resolver. A primeira é a fórmula mais formal, usando a equação horária da posição, um pouquinho mais trabalhosa. E a segunda fórmula vai ser justamente aquele atalho do nosso vídeo passado, que é da velocidade relativa. Claro, para usar a velocidade relativa tem que obedecer aquelas duas condiçõezinhas lá, beleza? Então primeiro eu vou te mostrar aqui como que resolve ela, usando a equação horária da posição. Ó. Bora lá. Qual é a mesma equação horária da posição? Eu tenho que S é igual a S0 mais VT. Então, como que você resolve esse tipo de questão de encontro de móveis? Você tem que ir por etapas. Qual é a primeira etapa? Você tem que encontrar a equação da posição de cada móvel. Então, a primeira etapa, você encontra a posição da função horária de cada móvel. E depois, na segunda etapa, você vai fazer o quê? Você vai igualar essas equações. Por quê? Ora, porque no encontro você concorda que eles vão estar no mesmo lugar. Se eles vão estar no mesmo lugar, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eles têm a mesma posição. Então vamos lá por partes. Primeiro, nossa primeira etapa é achar a posição de cada móvel. Então, para A, nós vamos encontrar agora primeiro a equação de posição para o móvel A. Então eu tenho que SA
é igual à posição inicial de A mais a velocidade de A vezes o tempo. Que tempo é esse? É justamente o tempo de encontro, que vai ser o mesmo tempo para os dois, não é? O tempo decorrido vai ser o mesmo. Então eu tenho que SA vai ser. Opa, aqui faltou a distância entre os corpos, né? Esses corpos estão separados aqui por uma distância de 10 metros. Ó. Faltou esse detalhezinho aí, desculpa. Se esses dois corpos estão separados por uma distância de 10 metros, eu posso dizer aqui o seguinte, ó. Eu posso dizer que o corpo A está na posição 0 e posso dizer que o corpo B está na posição 10. Não posso? Por quê? Colocando isso, eu tenho que a distância entre eles é de 10 metros. A questão me diz que a distância é de 10. Então eu posso dizer que o corpo A ele saiu da posição 0 e o corpo B ele saiu da posição 10. E vai ter um momento ali onde eles vão se encontrar. Então qual é a posição inicial de A? A posição inicial de A é 0. Mas, quanto é a velocidade de A? Observe que a velocidade de A está na mesma direção e sentido da trajetória. Então é positiva. Então é 3 vezes o tempo de encontro. Ou seja, a equação horária da posição de A vai ser 3 vezes o tempo de encontro. Pronto, encontrei a posição inicial de A. Agora eu vou encontrar o móvel B. Bora lá. Tem que ter medo de cálculo não. Para B, como é que eu acho a equação horária dele? Do mesmo jeito, ó. SB é igual a S0B mais a velocidade de B vezes o tempo de encontro. Então, a equação horária de B vai ser, qual é a posição inicial de B? A posição inicial de B ele está saindo da posição 10, então vai ser 10. Qual é a velocidade de B? Aí você tem que entender o seguinte, você está vendo aí que o B, a velocidade de B, é contrária à trajetória. Dá para perceber? Ele está indo de forma contrária. A trajetória está orientada para a direita e o B está indo para a esquerda. Então vai ser o quê? Vai ser menos... vai ser menos 2 vezes o tempo de encontro. Então pronto, ó. Achei a velocidade de B. A equação horária de B. O que é que eu faço agora? Já fiz a minha primeira etapa, não fiz? Qual era a primeira etapa? Eu tinha que encontrar a função horária de posição para cada móvel. Então agora eu vou para a minha segunda etapa, que é a seguinte, ó. No encontro, o que acontece no encontro? No encontro, como esses corpos, eles vão, como o próprio nome já está dizendo, se encontrar, então eles têm que ter o quê? Eles vão ter que ter a mesma posição. E essa equação horária da posição não serve justamente para isso, para me localizar o móvel. Então, se esses corpos vão ter a mesma posição, então posso dizer que SA é igual a SB. Ou seja, a posição final de A é igual à posição final de B. Aí quem é SA? É 3 vezes o tempo de encontro. Quem é SB? É 10 menos 2 vezes o tempo de encontro. Pronto, agora é só eu resolver, ó. Menos 2 tempos de encontro está negativo. Passa para o outro lado do quê? Positivo. Então vai ficar 3TE mais 2TE é igual a 10. 3 mais 2, 5. Então 5 vezes o tempo de encontro é igual a 10. Então aqui eu tenho o quê? Que o tempo de encontro vai ser 10 dividido para 5. Então o meu tempo de encontro vai ser quanto? De 2 segundos. Beleza? Apesar de ser uma resoluçãozinha um pouco grande, você percebe que é muito simples, né? Você só tem que seguir as etapas. Qual é a primeira etapa? Na primeira etapa você tem que fazer o quê? Você tem que encontrar a posição de A, a função horária de A, a função horária de B. Qual é a minha segunda etapa? A segunda etapa você vai dizer o quê? No encontro, esses corpos eles têm que ter a mesma posição. No encontro, esses corpos têm que ter a mesma posição. Beleza? Então agora eu vou te resolver a questão por aquele atalho que eu te disse, que é justamente a velocidade relativa. Bora lá. Bom, agora vamos resolver a questão por um atalhozinho, que é justamente usando a velocidade relativa. Como é que eu calculo? Mostramos lá no vídeo passado que velocidade relativa é igual
a distância relativa dividido pelo tempo, beleza? Quem era a velocidade relativa? Eu tenho dois corpos indo um de encontro ao outro, o que é que eu faço? Eu somo as velocidades. Se eu tenho dois corpos indo na mesma direção e mesmo sentido, né? Um ultrapassando o outro, eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir as velocidades. A maior menos a menor. Quem tiver com dúvidas aí, olha o videozinho passado, a aula extra sobre velocidades. E quem era essa distância relativa? Ora, se o tamanho dos corpos fosse considerados como os corpos extensos, se o tamanho fosse considerado na questão, então essa distância seria a soma dos comprimentos. Ou se o tamanho dos corpos não importa, se eu considerar eles como partícula, essa distância relativa vai ser o quê? Vai ser simplesmente a distância inicial entre os corpos, beleza? Então vamos lá. Sabendo disso, como eu quero achar aqui o tempo, então esse tempo aqui que está dividindo, ele passa para o outro lado, né? E a velocidade relativa, ela vem dividindo. Então eu tenho que o tempo de encontro vai ser a distância relativa dividido pela velocidade relativa. Nesse caso, como ele não me deu o tamanho dos corpos e como não me interessa, é um objeto indo de encontro ao outro, então a distância relativa vai ser simplesmente a distância inicial entre eles, que vale quanto? 10. Dividido. Velocidade relativa. Nesse caso, como está indo um corpo de encontro ao outro, o que é que eu faço com as velocidades? Eu vou somar, porque o encontro vai ser muito mais rápido. Então, a velocidade relativa vai ser 3 mais 2, ou seja, vai ficar 10 dividido para 5. Então, o tempo de encontro vai ser 10 dividido para 5, 2 segundos. Observe que é a mesma resposta, só que encontrado o quê? De uma fórmula mais simples, né? Como eu disse para vocês, velocidade relativa nada mais é que um atalho para resolver essas questões de encontros e ultrapassagens. Só que tem um detalhe. Velocidade relativa é um bizu que ela tem que obedecer duas condições, que eu falei no vídeo anterior, vocês lembram? Primeira condição, a velocidade dos corpos tem que ser constante. A velocidade dos corpos tem que ser constante. Segunda condição, os corpos eles têm que possuírem saídas simultâneas, ou seja, sem atraso, beleza? Bora para outro exemplo, para fixar melhor. Bom, bora aqui para o nosso terceiro exemplo. É o mesmo estilo de questão, só mudei aqui os valores, mas é para a gente fixar melhor. E eu vou fazer um pouquinho mais rápido, beleza? Qualquer dúvida você volte no vídeo anterior, que lá eu fiz mais passo a passo. Mesma questão, ó, eu tenho uma trajetória orientada para a direita. Eu tenho dois corpos, um indo de encontro ao outro. O corpo A está com a velocidade de 60 km por hora. O corpo B está com a velocidade de 120 km por hora. Esses corpos estão separados por uma distância de 360 km. E a pergunta é, em quanto tempo que ocorre esse encontro? Vou resolver de novo dos dois jeitos. Equação horária da posição e depois por velocidade relativa. Olha lá, esse daqui vai ser um pouco mais rápido. Primeiro jeito, primeiro modo, vou utilizar a função horária da posição. Como é que eu faço? Tenho que seguir duas etapas. Primeira etapa, encontrar a função horária da posição para cada móvel. Segunda etapa, como eles vão se encontrar, no encontro eles têm que ter a mesma posição. Então eu encontro a equação e depois eu igualo. Perfeito? Então bora. Para o corpo A, como é que eu acho a equação horária da posição dele? Lembrando que a equação horária da posição, S é igual a S0 mais VT. Então, para o corpo A, qual é a posição de A? Ora, se a distância entre eles é de 360, eu posso adotar aqui como sendo 0 e aqui como sendo quanto? 360, né? Então, a posição inicial do corpo A, 0. A velocidade de A, ela é positiva ou é negativa? É só olhar para a orientação da trajetória. Ó. O corpo A está na mesma direção e sentido da trajetória, então é positivo. Então vai ser mais 60t. E esse t aqui é justamente o tempo de encontro. Então SA vai ser 60te. Beleza? Agora eu vou encontrar para o corpo B. Para B, como é que eu acho a função horária de B? Mesmo jeito.
SB. O B, ele parte de que posição? Ele parte lá da posição final já, que é 360. Só que agora a velocidade de B ela é o quê? Ela é negativa, porque ele está contrário à minha trajetória. Então vai ser menos 120 TE. Pronto, encontrei a equação horária da posição de B. O que é que eu faço agora? Agora eu vou igualar as equações. Por quê? Porque eles têm que ter a mesma posição. Não é no encontro. A função horária da posição serve para quê? Serve para me localizar um objeto. Como esses objetos eles vão se encontrar, então eles vão possuir a mesma posição final. Então, no encontro... Então, no encontro... No encontro eles têm que ter o quê? A mesma posição. SA tem que ser igual a SB. Igualzinho a questão passada, pessoal. Ó. Quem é o SA? 60 vezes TE. É igual quem é SB? 360 menos 120 TE. Beleza? Então aqui vai ficar o quê? Ó? Esse 120 está negativo, passa para o outro lado, positivo. Então vai ser 60 TE mais 120 TE é igual a 360. 60 mais 120, 180 TE é igual a 360. Esse 180 passa o quê? Passa dividindo. Vai ficar 360 dividido por 180. Então, o tempo de encontro vai ser de 2 horas. Bacana? Molezinha, né? Igual a outra questão lá. Beleza, professor, mas essa resolução eu achei ela um pouco grande. Posso facilitar? Posso. Tu pode usar o quê? Pode usar a velocidade relativa, é o segundo método. Bora. A velocidade relativa é o quê? É a distância relativa dividido pelo tempo. Como eu quero tempo, então meu tempo de encontro vai ser a minha distância relativa dividido pela velocidade relativa. Qual é a distância? Ora, o tamanho dos corpos aqui não importa, é a distância inicial entre eles. 360. Qual é a velocidade relativa? Está indo um corpo de encontro ao outro, então eu vou fazer o quê? Somar. Então vai ser 60 mais 120. Então vai ficar 360 dividido para 180. Mesma coisinha que nós achamos lá no finalzinho, ó. Então o meu tempo de encontro vai ser de quanto? De 2 horas. Então perceba que eu posso achar a resposta de 2 métodos diferentes. Mas, para mim poder usar velocidade relativa, tem que obedecer às duas condições. Velocidade constante e saídas simultâneas, ou seja, sem atraso. Beleza? Bora dar uma avançada aqui nesse nível de exemplo. Bora, galera. Então, vou colocar aqui um exemplo do nívelzinho mais alto. Olha só. A questão diz o seguinte, ó. Um corpo A, ele parte de um ponto com a velocidade de 8 metros por segundo em movimento uniforme. O corpo B, aqui é o corpo A, né? O corpo B, ele parte 4 segundos depois. Então, você percebe que tem um atraso. Se tem um atraso, então já não é interessante você usar o quê? Velocidade relativa. O corpo B, ele parte do mesmo ponto, só que com velocidade o quê? De 12 metros por segundo. Também em movimento uniforme. E no mesmo sentido de A. Aí a pergunta é, quanto tempo após a partida de A, este é ultrapassado por B? Então fiz um esquemazinho para você aí, ó. Minha estrada está orientada para a direita, né? A trajetória. Os dois corpos estão indo para a direita. Então a velocidade dos dois é positiva. Então o que foi que a questão me disse? O corpo A ele vai sair. Depois de 4 segundos, o corpo B vai sair. Então o corpo B ele sai com um pequeno atraso. Aí a pergunta é, depois de quanto tempo é que o corpo B ultrapassa o corpo A? Então aqui tem uma questãozinha de atraso. Então, nesse caso, já não é interessante você usar a velocidade relativa. Por quê? Porque não obedece aquelas duas condiçõezinhas. Então, aqui você vai ter que fazer o quê? Montar a equação horária de cada corpo. Ora, quando ele está ultrapassando. Quando o B está ultrapassando o A,
Você concorda comigo que eles vão ter a mesma posição? Porque é quando está começando a ultrapassagem, né? Quando está começando a ultrapassagem, você pode considerar como eles tendo a mesma posição. Então, bora lá. Ó. Para o corpo A, como é que eu faço para me achar a posição dele? Usando a função horária da posição. S é igual a S0 mais VT. Então, para o corpo A, qual é a posição inicial dele? Como ambos saíram da mesma posição, eu posso dizer que é 0, para facilitar, né? Mais, qual é a velocidade de A? 8, vezes o tempo. Que tempo é esse? Tempo de encontro. Então, SA vai ser 8 TE. Agora eu vou achar a equação para B. Bora lá. Para B, eu tenho o quê? Que SB é igual. O B não saiu da mesma posição, então vai ser o quê? Então vai ser 12 vezes. Só que olha só o detalhe. Qual é esse tempo para o corpo B? Aí olha só a dica. O corpo A, depois de um certo intervalo de tempo, ele vai estar, por exemplo, nessa posição aqui, não vai? Ó? Por exemplo, depois de um certo intervalo de tempo, o corpo A ele vai estar nessa posição. Só que enquanto o corpo A está percorrendo uma certa distância, o corpo B ele vai estar o quê? Ele vai estar parado. Então o tempo do corpo B é o quê? Vai ser o tempo que o corpo A percorreu, que é T, menos o quê? Menos 4. De onde é que vem esse 4, professor? É justamente os 4 segundos que o B ficou parado. É justamente os 4 segundos que o B ficou parado. Beleza? Então a dica é, você sempre vai tirar o atraso nesse tipo de questão, beleza? A dica é, sempre tire o atraso. Como assim? O corpo que está percorrendo o tempo, digamos assim, de forma normal, você vai chamar esse tempo de T. O corpo que saiu com atraso, você sempre vai tirar o atraso do tempo dele. Então você sempre tira o atraso. Pronto, encontrei a posição dos dois corpos. O que é que eu faço agora? Eu vou igualar, né? Ó. SA é igual a SB. Então eu tenho que 8TE é igual a 12 vezes TE menos 4. Eu posso fazer o que? Posso simplificar, não posso? Ó? Vou facilitar aqui. Posso dividir aqui por 4, que dá 2. Posso dividir aqui por 4, que dá quanto? 3. Então vai ficar ó, 2TE é igual. Aqui eu já vou aplicar distributivo. Ó. 3 vezes TE e 3 vezes 4. Bora. 3 vezes TE dá 3TE. Menos 3 vezes 4, 12. Então eu tenho o que? Esse 2TE passa para o lado negativo. E o 12 que está negativo vem para o outro lado positivo. Então vai ficar 3TE menos 2TE é igual a 12. Então o tempo de encontro, 3TE menos TE dá 1, não é? Então o tempo de encontro equivale a 12 segundos. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que para o corpo A, que o tempo passou de forma normal, linear... Opa, minha câmera aqui ficou na frente. O corpo A, que o tempo passou de forma linear, de forma normal, o encontro ocorreu depois de 12 segundos. E para o corpo B, como o corpo B ele teve um atraso de 4 segundos, então o encontro para ele aconteceu em que intervalo de tempo? No intervalo de tempo de 8 segundos somente. Beleza? Então ficar atento ao detalhe de qual dos tempos a questão está pedindo. Se é o tempo que passou para A ou se é o tempo que passou para B. Bora para o próximo. Bom, pessoal, nosso quinto exemplo aqui é o seguinte. Aqui eu tenho um carro, um trem, um carrete, tanto faz. Ele vai atravessar aqui uma ponte de 180 metros, beleza? Então tem um carro que vai atravessar uma ponte aqui de 180 metros. A questão me disse que para fazer esse percurso, ele levou um tempo de 10 segundos. Então um carro atravessa uma ponte, um carro de 20 metros atravessa uma ponte de 180 metros, em um tempo de 10 segundos. Aí a questão pergunta, qual é a velocidade de escala média dele? Vamos lá, aqui tem alguns detalhes. Ó. Primeiro, para ele atravessar totalmente, você concorda comigo que a situação tem que ser essa? Não é isso? A situação tem que ser essa. Por que a situação tem que ser essa? Olha só. Eu chamei esse ponto aqui, ó,
como ponto A, e se eu chamar esse ponto aqui como ponto B, para que a travessia esteja feita de forma completa, o ponto A ele tem que sair dessa posição e tem que estar nessa posição. Por quê? Porque dessa forma ele vai ter percorrido todo o trajeto da ponte. O trem aqui, no caso, ele entrou e saiu completamente. Por quê? Porque aqui é o ponto A e aqui é o ponto B. Ou se você prestar atenção somente no ponto B, o ponto B ele vai entrar e vai sair completamente. A travessia ela só termina quando o carro ou o trem que seja atravessou a ponte de forma completa. Não tem mais nenhuma parte dele dentro. Aí você tem que ter atento aqui a algum detalhe. Ó. Primeira forma de resolver a questão. Você pode entender que a velocidade de escala média é a distância total dividido pelo tempo total. Qual é a distância total que ele vai andar? Preste atenção. Ele vai ter que andar os 180 metros. Se eu olhar somente para o ponto A, ele vai ter que andar os 180 metros. Só que ele vai ter que andar a própria distância do caminhão, não vai? Que é de quanto? De 20 metros. Por quê? Porque se ele não andar essa distância, o trem ainda vai estar dentro do túnel. Você concorda comigo? Então, ele vai ter que andar toda a distância da ponte, mais a distância do próprio carro. Tipo assim, ó. Vou pegar aqui um exemplo aqui, ó. Deixa eu me distanciar aqui, pronto. Vamos supor, que aqui é o carro que vai atravessar aqui a ponte, ó. Então aqui ele começa a travessia. Vou botar mais para cá. Pronto, ele começou a travessia. Começou. Só a ponta do pincel, ó. Começou a travessia. Quando a ponta do pincel passar, você concorda comigo que ele ainda não atravessou totalmente a ponte? Então a ponta do pincel tem que sair, mas todo o pincel ele também tem que sair para poder ocorrer a travessia completa. Então nesses casos de travessia de ponte, que é bem comum, você sempre vai ter que adotar o quê? Essa distância vai ser a distância da travessia mais a distância do próprio objeto, mais o comprimento do próprio objeto. Então nesse caso, a distância vai ser quanto? Vai ser de 180 mais 20, dividido pelo tempo, que é quanto? 10. Então, a velocidade média vai ser 180 mais 20, 200, dividido para 10. Então, a velocidade de escala média vai ser de 20 metros por segundo. Beleza? Esse é um método de você resolver. Ou tu pode usar o quê? Esse daqui é um método mais doidinho, ó. Tu pode entender aqui como sendo dois corpos. Não pode? Como assim dois corpos? Dois corpos, professor? Pode ser o trem e a ponte. Não são dois corpos? Ora, se são dois corpos, você vai fazer o quê? Velocidade relativa é a distância relativa dividido pelo tempo. Como é que eu acho a velocidade relativa entre eles? É a maior menos a menor. Qual é a velocidade do trem? É justamente o que eu quero. A velocidade do trem menos. Só se eu escolher a ponte como sendo um corpo, qual é a velocidade da ponte? Zero. Não é não? Tá parada? É igual. Distância relativa. A questão não me deu o comprimento dos corpos. Se ela me deu o comprimento dos corpos, o que é que eu faço? Eu somo. Então vai ser 20 mais 180. Dividido pelo tempo, que a questão já me deu, que é 10. Então a velocidade do trem vai ser os mesmos. 20 mais 180, 200. Dividido para 10. Então a velocidade do trem vai dar os mesmos 20 metros por segundo. Beleza? Então você pode resolver dos dois jeitos. Marcar ali alguns pontos no trem. E esse ponto tem que atravessar totalmente o túnel. E dependendo de que ponto você escolheu, se for o ponto A ou o ponto B, você tem que considerar o que? Mais o tamanho do trem. Ou você pode usar aí velocidade relativa, se você considerar como sendo dois corpos. Beleza? Vamos para o próximo. Pessoal, então para a gente finalizar essa parte aqui de ultrapassagem, nosso último exemplo, a questão agora diz o seguinte, ó. Eu tenho aqui dois ônibus, por exemplo, um vai ultrapassar o outro, ó. Um ônibus vai ultrapassar o outro. Aí ele pergunta quanto tempo dura a ultrapassagem. Quanto tempo dura a ultrapassagem? Então a ultrapassagem, ela começa nesse ponto aqui, ó. Começa nesse ponto. Ele pergunta quanto tempo dura a ultrapassagem. Ora, bem simples, bem simples.
Bora logo usar a velocidade relativa direta, que é o bizu, que é o atalho. Velocidade relativa é o quê? É a distância relativa dividido pelo tempo. Qual é a velocidade relativa nesse caso? Não está indo um de encontro ao outro, o que é que eu faço então? Eu vou somar. Então vai ser 30 mais 20 é igual. Qual é a distância relativa entre eles? Ora, eu tenho um ônibus atravessando um ônibus. O tamanho deles importa, são corpos extensos. Tanto é que a questão me deu o tamanho. Então eu vou fazer o quê? Eu vou somar. Vai ser 200 mais 200. E esse tempo vai ser o quê? Vai ser justamente o tempo de ultrapassagem, que é o que eu quero. Então, o tempo vai ser 200 mais 200, 400, dividido 30 mais 20, 50. Aí o que eu vou fazer aqui, ó? Posso cortar esse zero com esse zero. Então, o tempo vai ser 40 dividido para 5. Lembra da dica lá que eu dei? Como é que divide por 5? Dobro o número e tiro uma casa. O dobro de 40, 80. Tirando uma casa, 8. 8 segundos. Então, beleza? Então, velocidade relativa é um bizu muito grande para você resolver questão. É um bizu muito grande, como você pode ver. Só que ela tem que obedecer aquelas duas condições. Velocidade constante e saída simultânea. Beleza? Então, pessoal, essa foi nossa parte introdutória de movimento uniforme. Próxima aula aí que vai ficar disponível na playlist vai ser sobre os gráficos do movimento uniforme. O Enem gosta de cobrar bastante gráfico, beleza? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.